Bom dia, meus amigos do Facebook, do canal do YouTube. Bom dia, meus amigos das linhas de WhatsApp. A todos vocês, estamos aqui na ISCOM Recife, né, fazendo essa transmissão de um bom dia celestial, bom dia espiritual, né? Hoje realmente precisamos de um bom dia, né? Porque hoje, aqui no Brasil, estamos fazendo a eleição para governador, presidente, deputados, senadores. Então, isso tudo é um tipo de controle que a gente tem para decidir nosso futuro, né? A gente sabe que, na realidade, o nosso futuro é decidido independente da nossa vontade, né? Mas, de acordo com o que nós fazemos, nós recebemos as reações que são dadas pela natureza, né? Então, podemos não executar as ações, mas nós somos a causa secundária, né? A causa primária de tudo é a própria personalidade de Deus. Mas nós também atuamos, então temos que usar bastante nossa inteligência hoje, né? Para que a gente possa, quem sabe, melhorar as reações, as atividades que possamos executar, né? Ou seja, criar pelo menos reações boas, né? E não tanto sofrimento, né? Se a gente não agir de uma forma muito inteligente, bem pensada, bem estruturada, a gente não vai conseguir ter boas reações, né? Vamos ter reações ruins e vai ter fome, né? Vai ter doença, né? Pestes, né? E assim, outras pessoas virão nos roubar, né? Levar as nossas posses. Então tudo isso são coisas negativas que a gente pode atrair, mas a gente também pode atrair coisas positivas, né? Podemos atrair bons governantes que se preocupam com o povo, com a saúde, com o bem-estar, que conhecem a meta da vida, né? Sabem que as pessoas estão aqui para voltarem ao lar, voltar ao Supremo. Essa é a meta da vida. Então, esses governantes são muito difíceis de ser encontrados, mas quem sabe a gente orando a Krishna para melhorar o coração deles, eles poderão assim se iluminar, né? Não só orar, né? Mas a gente pode fazer trabalhos para dar exemplo, né? Na nossa própria família, na nossa sociedade, no nosso trabalho que podemos fazer de forma harmônica, agir de forma harmônica e assim poder trazer prosperidade na nossa própria célula. E assim a gente pode espalhar isso, né? Tipo um câncer benigno, né? O câncer benigno que eu falo não é um câncer, né? É um anticâncer, algo que vai melhorar o corpo e não que vai piorar o corpo, né? Algo que vai, assim como o câncer se espalha por todos os corpos do corpo e causa a morte, né? Dos órgãos, da mesma forma uma célula benigna pode também, um anticâncer pode causar a vida, o rejuvenescimento, a beleza de tudo, né? Então isso aí é o que a gente está querendo nesse bom dia e através do conhecimento do Bhagavad Gita, que fala exatamente sobre isso. Esses 2 versos de hoje fala que a gente não pode esperar bons frutos se a gente planta más sementes, né? Os bons frutos só virão das boas sementes. Então a gente tem que praticar atos espirituais de sacrifício para que todo o universo fique em harmonia e a gente possa ser suprido. O suprimento das coisas não é diretamente feito por uma ou outra pessoa, mas é feita pela harmonia do universo. Jai, Hare Krishna. Então vamos ler o verso 13 e 14 para o dia de hoje. Então o verso 13 diz, vou ler:
Jagya Sistana Shanto Muchante Sarvakyu Bishai Bunjate Tetuagam Papa Jepachanti Atmakarana. Os devotos do Senhor libertam-se de todos os tipos de pecados porque comem alimentos que primeiramente são oferecidos em sacrifícios. Outros que preparam o alimento para a satisfação dos próprios sentidos, na verdade, comem apenas pecado. Então, esse é um verso muito interessante, né? Os veganos, né, eles procuram não cometer pecados, não comendo alimentos de origem animal, né? Os devotos também, né? Só que os devotos, eles têm um conhecimento a mais, né? Eles também sabem que mesmo alimentos que não são de ordem animal também causam pecados, se não forem primeiramente oferecidos ao Senhor. Então tem esse conhecimento a mais, que nada que você pegue da natureza que não seja oferecido primeiramente ao Senhor está livre de pecado, né? E de reações. Significado: os devotos do Senhor Supremo ou as pessoas que estão em consciência de Krishna chamam-se santas e estão sempre apaixonadas pelo Senhor, como se descreve no Brahma Samhita Prema Jana Churita Bhakti Vilochanena Santat Sadaiva Hrideshu Vilokayanti. Os santas, estando sempre num pacto de amor com a suprema personalidade de Deus, Govinda, aquele que outorga todos os prazeres, ou Mukunda, aquele que outorga a liberação, ou Krishna, a pessoa toda atrativa, não podem aceitar nada que não tenha sido primeiramente oferecido à pessoa suprema. Portanto, tais devotos sempre executam jagyas nas diferentes atividades de serviço devocional, tais como Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Achanam. E tais execuções de jagya sempre nos mantêm afastados de todas as espécies de contaminações produzidas pela associação pecaminosa no mundo material. Outros que preparam alimento para o próprio prazer ou para a satisfação dos sentidos só são ladrões, também comedores de todas as espécies de pecado. Como pode alguém ser feliz sendo ladrão pecaminoso? Não é possível. Portanto, a fim de tornarem-se felizes em todos os aspectos, as pessoas devem aprender a executar processo fácil de Sankirtana Jagya, vivendo em plena consciência de Krishna. Caso contrário, não pode haver paz nem felicidade no mundo. É um fato, né? Enquanto os políticos promoverem, né, a matança dos animais, né, isso não vai ser possível. Na realidade, o bom político ele deve promover o Sankirtana Jagya, realizar muitos festivais, em vez de realizar shows para beberem mais bebidas alcoólicas e realizar show para haver mais prostituição e matança de animais. Então eles têm que realizar show do Sankirtana Jagya para ter muita distribuição de praçada, ter muitos festivais, muito teatro, música, tudo em relação com Krishna. Aí sim vai ter paz na sociedade. Verso 14. Anad bhavanti bhutani pajanyat dana sambhavaha jagya bhavati pajanyo jagya karma samudbhava. Todos os corpos vivos subsistem de grãos alimentícios que são produzidos através das chuvas,
As chuvas são produzidas pela execução de Jagya, sacrifício, e o Jagya nasce dos deveres prescritos. Então esse é um processo de equilíbrio ambiental, né? Nós subsistimos através das chuvas. A água é muito importante. E essa água, essa chuva, ela vem dos céus, ela vem dos deuses. E eles vão fornecer a água de acordo com a execução de nossos deveres prescritos. Se nós vivermos uma vida pecaminosa, vai haver fome, escassez de água, assim, doenças. Então precisamos promover o bem das pessoas, promovendo a uma vida pública espiritualizada. Significado. Srila Baladeva Vyadibhushana, um grande comentador do Bhagavad Gita, escreve o seguinte: Je Indradi Angataya Vastitam Jagyam Sarveshvaram Vishnu Abhyajyatachesam Asnanti Tenatadeha Ijatram Sampradayanti Te Sarshanta Sarveshwarasya Jagya Purushasya Bhakta Sarvakyubhishaya Nadi Kala Vivridai Atmanubhava Pratibandakai Nikalai Papai Vimuchante. O Senhor Supremo, que é conhecido como Jagyapurusha, ou beneficiário pessoal de todos os sacrifícios, é o mestre de todos os semideuses, que o servem, assim como os diferentes membros do corpo servem o todo. Semideuses como Indra, Chandra e Varuna são funcionários nomeados que dirigem os assuntos materiais, e os Vedas contêm os sacrifícios que servem para satisfazer esses semideuses, para que eles fiquem contentes em fornecer ar, luz e água suficiente para produzir grãos alimentícios. Quando o Senhor Krishna é adorado, os semideuses, que são os diferentes membros do Senhor, são também automaticamente adorados. Portanto, não é necessário fazer um esforço pessoal para adorar os semideuses. Por esta razão, os devotos do Senhor, que estão em consciência de Krishna, oferecem alimentos a Krishna e depois comem, um processo que nutre espiritualmente o corpo. Com esta ação, não só ficam extintas no corpo as antigas reações pecaminosas, mas o corpo torna-se imune a toda a contaminação da natureza material. Quando há uma doença epidêmica, uma vacina imunizante protege a pessoa do ataque dessa epidemia. Da mesma forma, o alimento oferecido ao Senhor Vishnu e então tomado por nós torna-nos bastante resistente à afecção material, e aquele que costuma realizar esta prática chama-se devoto do Senhor. Portanto, a pessoa em consciência de Krishna, que só come alimento oferecido a Krishna, pode neutralizar todas as reações das infecções materiais passadas que a impedem de progredir na autorrealização. Por outro lado, quem não segue esta conduta continua a aumentar o volume de ações pecaminosas, e isso lhe prepara um próximo corpo igual ao dos porcos e cães, para que ele sofra as reações advindas de seus pecados, de todos os pecados. O mundo material está cheio de contaminação
E quem não se imuniza aceitando a praçada do Senhor, alimento oferecido a Vishnu, salva-se. E quem se imuniza aceitando a praçada do Senhor, alimento oferecido a Vishnu, salva-se do ataque, ao passo que quem não toma esse curso de ação sujeita-se à contaminação. Grãos alimentícios ou legumes são os verdadeiros alimentos. O ser humano come diferentes espécies de grãos alimentícios, legumes, frutas, etc. E os animais comem os resíduos dos grãos alimentícios e legumes. Grama, plantas, etc. Os seres humanos que estão acostumados a comer carne também devem depender dos produtos vegetais para comerem os animais. Portanto, no final das contas, temos de depender da produção agrícola e não de grande produção fabril. A produção agrícola deve-se a suficientes chuvas que caem do céu, e tais chuvas são controladas por semideuses como Indra, o sol, a lua, etc. E todos eles são servos do Senhor. O Senhor pode satisfazer-se com sacrifícios. Portanto, quem não puder executá-los terá escassez. Esta é a lei da natureza. Jagya, especificamente o Sankirtana Jagya, prescrito para esta era, deve, portanto, ser executado para salvar, pelo menos, da escassez de suprimento de alimentos. Jai Hare Krishna. Então, é isso aí. O que Prabhupada fala é bastante claro, né? Problemas econômicos, os governantes, eles deveriam entender isso sobre a consciência de Krishna, né? Se eles querem o bem-estar das pessoas em geral, eles têm que promover o Sankirtana Jagya. Isso também aplica não só aos governantes da sociedade fenomenal, né? Mas os governantes da ISKCON, né? Se a ISKCON quer progredir, se a ISKCON quer avançar, né? Se expandir na missão do seu Chaitanya, eles devem promover bastante o Sankirtana Jagya, né? E isso vai trazer a opulência. Jai, Hare Krishna. Então, muito obrigado a todos. Vamos encerrar essa live. Dá uma olhadinha aqui no Facebook da ISKCON Recife. Vamos ver se apareceu alguém ao vivo, né? Ou se deixou algum comentário. Vamos dar uma olhadinha se há algum comentário aqui. Tá. Então, hoje, domingão, dia de eleição, não houve nenhum comentário. E também não tem ninguém ao vivo. Vai ficar gravado, vamos colocar para todos vocês aí no YouTube, no canal do WhatsApp, né? Vamos agora terminar a nossa live cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia para todos, Hare Krishna, e até mais tarde, Hare Bol.